Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa irmã. Depois de 10 anos estéril, meu filho nasceu sem vida e então eu fiz uma oração. Meus irmãos, testemunho muito forte que você encontra completo lá no canal Eveni Braga. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Vamos assistir o vídeo. Até hoje eu tenho dificuldades, né? Eu não tenho escamas para dizer as minhas dificuldades. Eu tenho dificuldade de falar quando eu tô com fome. Eu vou ficar dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, né? Por conta desse episódio na minha vida, quando eu pedi a ela comida, ela me levou para uma lanchonete, inclusive aproveitar a audiência aqui desse programa maravilhoso, esse podcast. E se você estiver me assistindo, Adriana, eu quero muito lhe ver. Muito lhe ver, muito lhe ver. Faz anos, eu sou a menininha do cabelo grande, que foi deixada lá na sua lanchonete, né? Quando eu cheguei lá, a minha mãe disse assim, minha filha tá com fome, eu preciso dar comida a ela. Eu tô aqui falando essa tarde, né, que agora é tarde, no seu horário que vão assistir aqui, mas eu quero dizer para todas as pessoas que estão assistindo, Deus, Ele sabe o caminho e as horas. Nada foge do controle de Deus. Tudo é necessário. Jesus Cristo, Ele falou para os discípulos, é necessário passar por Samaria. Às vezes é necessário a gente atravessar aquele caminho. E a gente parou naquela lanchonete. A dona da lanchonete era uma pessoa que queria ter filhos. E ela não podia ter filhos, né? E ela me viu, e ela era muito bonitinha, muito bem tratada, muito bem cuidada. E minha mãe, no desespero, para salvar a minha vida, né? Ela olhou para a moça e disse assim, dê comida a ela. E quando ela me deu, eu lembro como hoje, uma coca e um misto, eu estava comendo, vi minha mãe conversando a tarde toda, as horas foi se passando, e minha mãe olhou e disse assim, eu venho já. E ali, eu fiquei órfã de mãe viva, né? O venho já dela nunca chegou. Eu vou fazer 40 anos, e esse venho já nunca existiu, né? Ela deu as costas para mim, foi embora, eu fiquei na mesa, sentada, esperando o venho já. Sentadinha na mesa, e a Adriana dizia assim, vamos embora, Lu, você vai para minha casa. E eu dizia, eu não vou, que minha mãe disse que vai vir me buscar. E ela disse, não, vamos embora. Eu disse, não, minha mãe vai vir me buscar. Eu fiquei cansada, dormi e me acordei no quarto rosa. E aí começa a minha história. Meu Deus, qual era a tua idade? Eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus, você tem essas lembranças aí? Tenho essas lembranças vivíssimas, né? Para você que é pai, que está me assistindo aí do outro lado. Cuide do que você está espelhando sobre o seu filho. As memórias. Todas as memórias, elas ficam. Todas. Todas. Né? Eu tenho muito os traumas, cuidado. Né? Todos. E principalmente quando é uma memória ruim. É. Você carrega para a vida tomando uma culpa que não é sua. Né? E a culpa não é nossa. Não é nossa. Aquilo que a medicina não resolve, a oração consegue resolver. E eu entendi isso chorando. Porque eu não tive Gamaliel para me assentar aos pés. Eu não tive uma referência para ir buscar. Foi Deus que foi me conduzindo. Então, quando eu me acordo nesse quarto rosa, começa uma guerra espiritual a qual eu não imaginava, né? Eu dormi, me acordei no quarto rosa e um cheiro de peixe muito forte dentro da casa. Muito forte, muito forte. Eu não como peixe até hoje. Não como. Um cheiro muito forte de peixe frito dentro da casa e a casa muito escura. Quando eu abri o quarto, era uma casa toda escura e, claro, porque eu sei que vai chegar em muitos cantos, né? Respeitando todas as religiões. Porque a gente tem que ter sabedoria, né? Isso aqui não é a religião, é a pessoa, né? Porque na minha vida apareceu pessoas da religião afro e foram bênçãos na minha vida. Vocês vão entender lá na frente, né? É necessário a gente conhecer para poder falar daquilo, né? Havia uma imagem, escultura da Iemanjá,
E eu não conhecia, porque eu nasci numa família católica, eu não conhecia, né? A minha vida era aquela vida, vivia muito bem com meus pais, e da noite para o dia eu estava dentro de um quarto, com a casa cheia de imagens, escultura da religião afro, né? E eu achei estranho, e o mundo espiritual, ele existe, ele é real, e criança vê sim. Quando eu saio do quarto, eu vi a estátua mexendo a cabeça e os olhos. Fiquei com medo, entrei, porque aquilo era novo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu entrei no quarto e eu fiquei com aquele medo, né? Porque o mundo espiritual é real. E eu saí depois de 2 dias, ela tentando me fazer comer, não a Adriana, mas a mãe dela, que a Adriana era uma bênção na minha vida, mas ela trabalhava muito. Então, quando ela chegava, eu estava dormindo, quando ela saía, eu estava dormindo. Então, eu não pegava ela. E ali começa uma tortura em uma criança de 5 anos de idade. Meu Deus. Por eu não comer, já fazia 3 dias, eu não comia, porque o cheiro da comida me dava nojo. E eu acostumada, a mulher, no Danoninho, no Leitinho, no Yakult, eu queria lá comer peixe. Criança. Sim. Fui criança criada com tudo bom mesmo. Então, quando eu vi aquele cheiro, aquele coisa diferente do meu cotidiano, eu estranhei, eu era uma criança. E quando eu saí pelo 3º dia... me ajuda, Jesus. Quando eu saí pelo 3º dia do quarto, eu fiquei 3 dias sem comer nada. Quando eu saí, eu vi ela lavando os pratos e eu disse, eu tô com fome. Ela disse, você tá com fome? A mãe da Adriana, tá? Não foi a Adriana. Não foi quem me levou. Foi quem já estava lá. Você tá com fome? E eu disse, tô com fome. Aí ela disse, sente aí. Ela me deixou sentada na mesa. A Adriana tinha um pai acamado, que não mexia nada, só o pescoço. E ele ficava sempre no sofá assistindo jornal. E a mãe dela dentro dessa casa. Até então, para mim, era eles. E eu não imaginei que uma senhora de idade poderia me fazer algum mal. Eu estou com fome. Ela está com fome? Estou. Ela senta aí na mesa. Ela pegou a comida, peixe, galinha guisada, essas coisas, botou na mesa, começou a comer. E eu fiquei esperando, né, para ver o que ela ia fazer. Criada com babá, criada assim. Aí eu nem fiquei esperando. Ela terminou de comer, guardou a comida e todo o resto que sobrou do prato. Ela olhou para mim e disse, agora coma. Eu tinha 5 anos. E eu chorando comia aquela comida. Comi porque eu estava com fome, né? E o pai da Adriana, por ele ser deficiente, ele babava na comida. Então, ela botou tudo num prato e disse, coma. Então eu fui comendo aquilo ali e isso foi por muito tempo. Toda vez que eu tinha fome, eu só comia se fosse assim. Só que na frente da Adriana era outra forma. E como eu cresci em um ambiente que a agressão era normal, aquilo para mim era uma linguagem de amor. Então eu fiz de tudo para sobreviver àquilo. Foi passando o tempo, muito tempo, e ela tinha uns trabalhos que ela fazia da religião dela no fundo da casa dela. No fundo, eu não sabia. Fazia. Então, eu passei a limpar a casa, a lavar prato, a fazer tudo. E eu era uma criança, né? A fazer tudo. Lembro como hoje. Eu até falei para uma tia minha tia chorou. Eu disse, eu lembro, tia, da rua. Tinha uma escola pública estadual de esquina, tinha um negócio da polícia e era uma rua sem saída. Eu estava no Jacintinho o tempo todo e eu não sabia. Porque na minha cabeça de criança eu estava muito distante, né? Então, quando eu não podia brincar, eu não tinha brinquedo, eu não tinha roupa, eu perdi muitos dentes, eu passei muito problema de saúde. Quando eu adoeci, eu tinha que ficar trancada dentro do quarto sozinha e toda sexta-feira eu tinha que sair da casa, porque havia trabalhos normais na religião dela e eu não podia estar. Porque se eu tivesse, as entidades que ela clamava não desciam, né? E eu era criança, eu não entendia absolutamente nada. E as entidades falavam para ela, a menininha do cabelão está dentro do quarto. Eu não posso. Retira ela da casa. Então me tiravam, davam um banho na casa, fazia aquele todo ritual e eu ia para o interior com a Adriana. Isso era sempre toda sexta-feira. Foi passando o tempo e é engraçado a capacidade do ser humano, né? A gente faz de tudo para se adaptar. Eu disse, eu tenho que arrumar uma forma, eu era criança, de sobreviver aqui até meu pai chegar. Porque minha mãe não vê, mas meu pai vai vir.
né? Então eu chegava para ela e eu dizia assim: você quer que eu lhe ajude? Ela vai para lá, com ignorância. E eu: você quer que eu lhe ajude? Eu insistia pelo aquele amor. Eu disse: se ela gostar de mim, ela não vai me dar resto de comida. Eu era criança e eu já pensava nisso. Meu Deus. Né? E eu conversando com ela, um dia ela estava bordando a saia da religião dela e ela chegou para mim e disse bem assim. Eu cheguei para ela e disse: você está fazendo o quê? Era uma saia amarela e ela botava uns brilhinhos na saia. E eu disse: você está fazendo o quê? Aí ela disse: eu estou bordando. Aí se eu posso lhe ajudar? Ali deu um estralo nela. Vou ensinar para puxar. Sim. Só que o que eu não sabia e o que ela não sabia é que a minha geração estava debaixo de uma promessa. Glória. Havia uma bisavó que orou pela 7ª geração. E eu estava incluída dentro da promessa. Não era uma menininha do quarto. Era uma criança que tinha sido regado por alguém que havia morrido, mas a oração estava viva. Eu estava o tempo todo protegida. Naquele lugar eu não sabia. Lembrando, né, que é bom deixar bem claro que isso é internet, que eu não estou falando de religião. A religião afro nunca foi apresentada para mim. Sim. Nunca, eu nunca participei. Nunca. Ela quis me levar e eu lembro que naquele dia eu bordei, eu sei bordar. Aprendi com ela. Toda dor gera um talento novo. Tudo que você perde, tudo que você sofre, lhe acrescenta algo valioso que nada consegue roubar de você. Né? Eu aprendi isso muito pequena. Então eu bordando, ela viu que eu bordava bem e agilizava o trabalho dela e eu ajudava muito ela. Então eu passei a comer sentada na mesa. Eu podia assistir televisão, que eu não podia. Eu comecei a ser tratada um pouco melhor, porque até os cachorros dela eram tratados melhor do que eu, né? Então, naquele dia que ela me viu bordando e viu que eu bordava muito bonita, ela começou a falar da religião dela, começou a mostrar, me apresentar. E eu lá, criança, eu não estava entendendo nada, mulher. E eu lá olhava, tá certo. Ela disse: eu vou lhe dar um banho de pipoca. O pastor ria, ele disse: minha filha tomou um banho de pipoca. Eu vou lhe dar um banho de pipoca, porque toda vez que você tá aqui, a gente não pode, é por isso que eu tenho que lhe tirar, mas eu não quero, eu quero que você participe. Ela me botou num balde, esfregou pipoca em mim e pronto. E eu dormi e deu meu aniversário. Você tomou um banho de pipoca mesmo? Me deram um banho de pipoca, me deram um banho de pipoquinha. Mas foi na sala da casa, né? Não foi lá atrás, não. Foi na sala da casa que ela dizia que eu tinha que me libertar para não sei de quê. Falando das coisas, porque quando eu estava na casa, não se aproximava nada. Então eu tinha que tirar. Então ela achava: então essa menina tá com algum problema. Dá um banho de pipoca nela. Né? Ela deu um banho de pipoca em mim, nada acontecia. Quando foi um dia, eu não sabia o que era Natal, o que era Ano Novo, o que era aniversário, o que era nada. Meu pai chega na porta da casa dessa mulher, depois de muito tempo. Meu Deus, apareceu. Eu tava lavando prato e meu pai chega com um conjuntinho de roupa pra mim, que eu gostava muito da marca Bicho Comeu, que era uma marca da Xuxa. Disse ela que ela teve a infância dela. E meu pai trouxe dessa marca pra mim. Ele desceu de helicóptero. Já fazia muito tempo que ele estava morando lá em São Paulo, com o pessoal do tráfico, e meu irmão foi junto com ele. E meu pai desce de helicóptero. Quando ele desce de helicóptero, ele me veio, eu disse: meu pai veio me buscar, vai me levar pra mim. Coisa de filme. Mas não tinha, na época no Jacitinho era tudo terreno baldio. Hoje essa rua, ela não é uma rua sem saída, ela tem uma saída, mas na época era uma rua sem saída. E ele desce no terreno baldio e ele disse: vamos comemorar seu aniversário. E eu disse: acabou, né? Então eu criança ali, eu disse: não vou contar nada pro meu pai, porque passou, é meu pai veio me buscar. E ele me levou para o Armazém Guimarães e eu brinquei com meu irmão e foi uma das noites mais felizes da minha vida, né? E quando meu pai termina a noite, ele disse: agora você vai voltar. E eu disse: voltar para onde, pai? Ele disse: para onde eu lhe tirei. É preciso você ficar lá. E foi aquele sofrimento. Meu irmão rasgou a minha roupa no meu corpo, porque ele não queria ir, porque o meu pai estava morando dentro de uma boca de fumo. Né? Ele arrumou esse helicóptero não porque tinha dinheiro, mas porque tinha conhecimento. E há muitos anos atrás, conhecimento valia muito, até hoje vale, mas na época valia muito. Então ele ligava pro pessoal e conseguia helicóptero, essas coisas, né? E
Ele me deixou lá, meu irmão rasgou a minha roupa. E ali eu entendi que a minha sentença era ficar ali. Segui minha vida normal. Alguns dias depois, eu estava lavando o prato e eu vi uma fumaça saindo de um quarto que era no fundo da casa, onde acontecia toda a prática da religião Os dela. rituais. Exato. E eu vi uma fumaça saindo e veio uma preocupação. Porque eu vi fumaça, eu disse, deve estar tocando fogo, ela está incendiada. Porque vi uma luz vermelha com uma fumaça muito forte. E eu, criança curiosa, eu nunca tinha ido lá. Porque ela soltava os pitbulls, ela tinha 2 pitbulls. Ela soltava na porta que fechava para essa porta. E eu nunca tinha ido, porque ela dizia, se você passar, eles vão lhe matar. Ela falava para mim isso. Mas naquele dia os pitbulls não estavam na porta, eles estavam na outra grade. E eu vi saindo a fumaça, eu corri. E abri. Quando eu abri a porta, eu vi uma escadinha com muita vela. Tinha a cabeça de um bode. Tinha um casco de tartaruga cheio de sangue. E ela estava deitada assim, de bruço em cima do sangue. E havia um manequim. Eu lembro disso, é muito vivo na minha memória. Havia um manequim todo vestido de amarelo. E quando eu abri a porta, o manequim virou a cabeça para mim. Ai, meu Deus. Quando virou a cabeça para mim, eu tomei um susto e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, ela veio. Quando ela veio como uma lagartixa, um negócio assim, andando assim para trás, como uma serpente. Ela veio e tinha um corredor bem grande. Eu saí correndo. Quando eu saí correndo, alguém pula do telhado e empurra ela. Ela já tinha me alcançado. Pula, empurra ela e diz, corra para o quarto. E começou aquela zoada, aquela confusão. O que eu não sabia é que ela tinha um filho que era usuário de droga. E por ele ser usuário de droga, a religião dela não aceita quem usa droga nesse ambiente. Ele foi expulso de casa. Mas ele estava dentro de uma boca de fumo. E ele ouviu Deus dizendo a ele, volte para a casa da sua mãe, pule o telhado e caia na varanda, na área. Meu Deus. Ele obedeceu, pulou, caiu. Quando ele caiu, ele mandou eu correr. Quando eu corri, a Adriana chega. Nisso foi uma tarde muito tensa. Né? O inimigo é sujo. Foi uma tarde muito tensa. Mas quando foi à noite, estava tudo tranquilo. A Adriana não saiu de casa, eu fiquei com ela. A minha avó chega. Chega a minha avó e a minha tia Bárbara. Né? Nesse dia. Nesse mesmo dia. A minha tia chora quando eu falo isso. Porque ela foi uma tia muito dura também comigo. Ela não sabia das dores que eu carregava. E ela tinha uma certa rincha de irmão com a minha mãe. Então toda a raiva acabava descontando na gente, né? E minha tia chega com a minha avó. E minha avó é muito doidona assim, sabe? Ela era muito cangaceira, muito mulher nordestina. Ela entra, vem buscar a minha neta. Ela lembra muito eu, assim, minha avó. Vim buscar a minha neta. Cadê minha neta? E eu tava terminando de lavar o prato. E minha avó entra na casa. Você já tinha uns 6, 7 anos? Eu tinha uns 7 anos e pouco. Já estava entrando quase nos 8 anos. Minha avó morreu, eu tinha 8 anos. Ela morreu no período de São João. 6 meses depois. Ai. Quando minha avó vai lá me buscar, ela disse, a mãe dela é uma irresponsável, mas ela tem vó, aquele negócio nordestino, Sim. né? Vamos embora. E me pegou e me botou no carro da minha tia. A mãe da Adriana me agarrou, porque ela já tinha um apego muito grande por mim. A Adriana me amava, me tratava muito bem. Só que na ausência dela, eu sofria uns maus tratos, mas ela não tem nada a ver com isso. A religião não tem nada a ver com isso. Não tem. É o caráter da mãe dela, que era assim. Talvez por ser uma mulher com muitas dores, né? Não sei os motivos. Eu sei que eu passei por isso. Pela pessoa, não pela religião. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, fui-me embora com a minha avó. Quando eu fui para a casa da minha avó, a minha avó me encheu de amor. Eu descobri o que era aniversário, eu descobri o que era carinho, eu descobri o que era sentar numa mesa com um monte de primo. Deus me deu a oportunidade de viver os melhores 6 meses da minha vida. E minha avó sofreu um acidente 6 meses depois, de carro, porque a gente nunca pode brincar com aquilo que a gente não conhece. Né? Minha avó... Deixa eu me concentrar aqui. Minha avó estava fazendo a comida. Ela é muito família. Ela era o esteio da casa, né?
ela fazendo a comidinha dela lá, eu vi uma travessa com farinha e uma vela de 7º dia na porta de casa. E eu levei a vela para dentro de casa. E quando eu levei a vela, eu disse, vó, tava na porta, olha, guarda, porque se faltar energia, tem vela. Eu, criança, inocente. A minha avó, meu Deus, tá amarrado, tira isso da minha casa. E eu não sabia o que ela... Você achou onde? Eu mostrei a ela, mostrei a vasilha, a farinha, a vela. A minha avó, meu Deus, tá... Meu Deus. Aí começou a rezar Nossa Senhora, Pai Nosso, Santo Anjo, tudo misturado. E ela disse, meu Deus, tem que alguém tirar aqui. Aí chamou uma pessoa, tirou. E poucos dias depois, eu não sei se foi uma semana ou se foi 2 dias depois, minha avó sofre um acidente e ela morre, ela e meu avô. Numa batida de carro. Eu perdi os dois na hora, assim. E eu fui para casa. Nesse período, a minha mãe ela nunca me criou como filha, como amor, com abraço, com carinho. Eu não sei o que é um abraço da minha mãe, né? Eu voltei a morar com a minha avó, minha mãe também morava com a gente, né? Mas ela nunca me tratou como filha. Foi passando o tempo, a vovó morreu e minha mãe entrou na depressão. E a depressão não era falada como é hoje, né? Era frescura. Né? Depressão era frescura. Minha mãe, da noite por dia, perdeu pai, mãe, tudo, com 2 filhos, muito nova, sem marido, né? E ela entrou na depressão e ficou na cama. E como eu passei muito tempo naquele ambiente, de ver quadro mexendo, cadeira arrastando, cabeça de boneco mexendo, era muito comum. Eu via muitas vezes, o inimigo ele é sujo, eu via minha avó dançando na área da casa dela, mas ela estava morta. E eu lembro que minha mãe estava na cama e eu corri para o quintal porque eu vi uma crente adorando a Deus com o hino da Cassiane. E eu não conhecia Deus. Eu tinha 8 anos, eu estava chegando de 9. E na casa da vovó tinha um buraco na parede do quintal que dava para ver o quintal da crente, da Beta, da Assembleia de Deus de Pinheiro, pastor José Laércio. E a Beta estava cantando o louvor da Cassiane. Deus não rejeita a oração. E eu nunca tinha ouvido aquilo, e ela cantando, e eu achei tão linda a voz dela. Ela disse, Lohane, você tá aí? Eu disse, tô, Beta. Ela disse, Deus me disse que você estaria aí. Vem aqui pra minha casa. E eu fui. A Beta era a pessoa mais pobre da rua inteira. A casa dela era de taipa, o chão, ela vai me assistir, né? O chão era de barro. Batido, mas crente. Glória a Deus. Crente de verdade. Então a Beta disse assim, Lohane, vem aqui que Deus disse que você vinha. E eu fui para casa dela e a Beta estava cantando, lavando o prato, com um saco de farinha e 3 tomates, para alimentar ela, 2 netos e uma mãe adoentada. E ela crente mesmo, que assembleano antes usava saia comprida para não depilar as pernas. Eita glória! Meu Deus! E eu achava lindo porque era diferente. Eu vim de um mundo que as mulheres tinham que se mostrar demais e ela estava toda coberta. E eu olhei para a Beta e eu vendo ela com alegria. E eu disse, quem lhe ensinou a cantar, Beta? Você canta tão bonito. Ela disse, Deus. E eu não entendia, porque eu era criança. Eu disse, mas Deus te ensinou. Ela disse, me ensinou. Você sabia que eu não sei ler e escrever? E eu disse, como é que você sabe? Aí muitas vezes eu ensinei ela a ler, porque na época era fita, né? Rebobina, volta. E ela tava lá, ela disse, eu tô ensaiando que a gente vai cantar no coral. E eu disse, Beta, me leva para a igreja. Eu falei, me leva para a igreja. E a Beta disse bem assim, olhou para mim e fez, você quer? E eu disse, quero, agora eu quero uma saia igual a sua. Eita. Eu falei. Aí ela disse, olha Jesus, vamos fazer uma oração, Lohane? Aí eu disse, bora, na casinha dela. Aí todo mundo estava sentadinho no chão, porque não tinha mesa, com um pratinho de farinha e tomate. Minha mãe em cima de uma cama. Meu irmão, sei lá Deus onde, e eu estava ali. Porque Deus prepara cenário para fazer coisa incrível. Né? Não precisa ter luxo, precisa ter Ele. Né? E tava ele ali vivinho naquela casa. E ela disse assim, Deus vai responder tua oração. Aí eu parei, eu disse, vai mesmo? Ela vai. Deus levou seus avós por um propósito, Lohane. E Ele vai responder a sua oração. Ela falando para acalmar meu coração, porque ela viu que eu fui a que mais senti. E ela disse bem assim, vamos orar.
E ela fez uma oração eficaz. Não é longa, é eficaz. Não é com teologia, é eficaz. É uma oração que realmente alcance. Né? Ela só disse assim: Senhor, a menina quer ir para a igreja, ela quer uma saia igual a minha, mande. Realize o desejo do coração dela. Vamos orar, abençoar a comida. A gente sentou. Quando a gente ainda estava comendo, chega uma pessoa com uma caixa de papelão e diz assim: irmã Beta, olhe, eu estava em casa, o Espírito Santo me disse que era para mim arrumar minhas roupas e limpar um bocado e trazer para a senhora. Só que tem uma coisa que eu achei estranha. O Espírito Santo falou comigo: os crentes de antigamente é diferente demais. É muito diferente, né? Ela disse assim: o Espírito Santo falou para mim: pega a saia nova que você comprou e leve para casa da irmã Beta. A irmã Beta usava G, mas a irmã usava P. E ela disse: é nova, Beta. Não sei por que o Espírito Santo falou, mas ele manda e eu obedeço. Tá aqui, não sei para que serve. Quando a gente abre a caixa, a saia que eu queria do meu número. Eu creio. Que dava em mim direitinho. Eu creio. E eu fui para a Assembleia de Deus. Deixe ela com a saia longa dela. Deixe ela. E eu fui para a Assembleia de Deus, porque José Laércio, na época, ainda estava com a primeira esposa, né? Ela não havia falecido. Sim. E tinha escola bíblica. Como é importante você investir no futuro de uma criança. Né? Ela vai dar frutos. Né? E eu ali, e eu chorava, sentia a presença, a criança era batizada, era uma coisa linda. Mas quando eu voltava, eu tinha uma guerra dentro de casa. Minha mãe em cima de uma cama. E quantas vezes eu cantei música da Cassiane para minha mãe em cima de uma cama. Deus deu uma oportunidade para minha mãe. Minha mãe se ergueu do nada. Né? Ela se ergueu do nada. Só que a minha mãe, ela era mãe sem ninguém. Agora, quando ela arrumava alguém, começava a tribulação dentro da minha casa. Né? Porque, principalmente as pessoas que têm filhos, têm que aceitar os outros filhos. Se casa com alguém que tem filho. Né? Eu sei que tem muita gente que teve experiências ótimas com padrastos. Eu não tive. Né? Então, minha mãe começou a trabalhar. Essa maionese de cenoura tão famosa em Maceió é uma receita autoral dela. Tem uma maionese de cenoura? A maionese de cenoura que come em todas as lanchonetes daqui do Passaporte. Foi uma falta de ingrediente que saiu aquela receita. Foi a minha mãe, eu estava no dia que ela fez aquela receita. Né? Minha mãe virou uma das maiores empresárias do estado de Alagoas. Né? Apareceu pessoas maravilhosas na vida dela, que ajudou ela a chegar até o pódio. Mas ela buscava um amor que não existe. Então ela começava a se envolver com pessoas mais jovens. Sim. E era eu, meu irmão, ela e sempre alguém dentro de casa. Sim. E foi passando os anos e não foram dando certo. Até que um dia ela se envolve com o próprio sobrinho. Minha mãe tinha 33, ou era 34 anos na época. Minha mãe ela é muito nova, né? Eu era uma mocinha e o meu primo, que é filho da esposa do irmão dela de sangue, meu tio era padrasto desse menino. Sim. Só que esse menino cresceu com a gente. Sim, não era sobrinho de sangue, né? Mas era crescido com a família, então era considerado primo no meio da família. Sim. Né? Essa minha tia teve, sim, outro filho com esse meu tio legítimo. Só que esse rapaz, ele muito novo, foi lá para casa. E eu estava crescendo. Né? E eu sempre trabalhei muito. Trabalhei muito. Eu não podia ir para a igreja porque eu tinha que trabalhar. Então, eu cresci em um ambiente extremamente complicado de viver, né? Apanhando muito, sendo humilhada muitas vezes pela minha mãe, e eu não entendia aquilo, porque qualquer lugar era melhor do que estar onde eu estava. Então eu suportava aquilo, até que um dia minha mãe, o inimigo usou ela de uma forma tremenda. Ela me bateu na frente de todo mundo na lanchonete. Ela arrastou meu cabelo, me jogou dentro do quarto. Qual era a tua idade na época? Eu tinha 14 anos. Meu pai já tinha falecido. Meu pai morreu quando eu fiz 12 anos. Mataram meu pai. Porque o caminho que ele escolheu. Sim. Né? Mataram o meu pai. E eu tinha 14 anos na época. E minha mãe me bateu muito mesmo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E ela viu que ia dar aquela repercussão muito grande. Ela me jogou dentro de um quarto e bateu em mim. E esse meu primo tentava tirar e era aquela confusão toda. E eu não entendia porque eu estava apanhando. Eu só estava trabalhando. E eu apanhei muito. E eu liguei para minha avó.
Porque devido à morte do meu pai, eu tive o número da minha avó, que eu nunca tive amizade com ela. Então, minha avó abriu a porta da casa dela, ela queria me levar no ML para fazer corpo de delito, porque tinha ficado muito feio, só não desfigurou meu rosto, mas todo o meu corpo foi desfigurado. E ali eu conheci a versão do meu pai, contado pela minha avó contou algumas coisas que passou. E eu fiquei morando com a minha avó, acho que uns 3 meses. E nesses 3 meses, eu entrei na transição de virar uma mocinha. Emagreci, perdi 30 quilos, fiquei bem magrinha, nascendo meu corpinho de mocinha. Eu cheguei uma criança e em 3 meses meu corpo modificou completamente. E minha prima é usuária de droga, a família do meu pai, todos usam até hoje, né? Ela roubou R$5 da minha avó. E eu sou muito honesta, sabe? Eu aprendi uma coisa com a minha avó, que morreu. A oportunidade dela é única, não desperdice ela, né? Não, vergonha é roubar e não levar, né? Minha avó sempre dizia isso, então eu cresci com esse princípio. Minha prima roubou R$5 para usar droga e disse que fui eu. E eu estava na casa da minha avó, e minha avó, num período que eu fiquei olhando a borracharia dela, ela pegou minhas roupas, rasgou tudo, jogou tudo no chão, quebrou meus perfumes, tudo, ela acabou com tudo. E saiu e me esculhambou, e quando eu entrei, eu disse, o que é que houve? Ela disse, você é uma ladrona. E aquilo foi tão forte para mim, que eu parei, olhei assim para ela, não pensei em outra coisa, abri a porta e fui andando para aquela praça da faculdade. Fiquei sentada ali. E ali eu estava decidida a morar na rua. Eu disse, eu não vou voltar para minha casa, porque se eu voltar, minha mãe pode me matar. Eu não vou para a casa da minha avó, porque eu não roubei. E eu fiquei sentada, 14 anos, no meio da rua, e passa uma crente da Assembleia de Deus. Quando ela passa, ela diz assim, de onde tu vens? Para onde tu vais? Desse jeito? Desse jeito. E eu parei e disse, eu tô só aqui. Ela disse, não, você não vai fazer o que você está pensando. Você vai voltar para a casa da sua avó. E eu parei, olhei assim, ela entrou em mistério falando. Ela disse, pensa tu que esqueci das promessas? E eu parado, olhando assim para ela, ela disse, volte que eu estou mandando socorro. Voltei, peguei todas as minhas roupas rasgadas, joguei no lixo, resumi o que dava para salvar, guardei e fiquei esperando socorro. Porque uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. O telefone toca e esse meu primo, que morava com a minha mãe, que era namorado da minha mãe, era uma bagunça minha vida, meu Deus. Ele liga e diz assim, Lô, como é que você tá? Eu disse, eu tô bem. Aí ele disse, eu tô indo buscar você, que o que sua mãe fez foi errado. Socorro de Deus. E ele chega, quando a gente chega, minha mãe não queria que eu dormisse mais no quarto com ela. Ela botou a gente para dormir no porão da casa, eu e meu irmão. E eu fiquei muitos anos ali, e a minha relação com a minha mãe sempre foi assim. Ela era minha patroa, eu era empregada dela. E eu cresci. E não consigo contar as vezes que eu pensei em tirar a minha vida, que eu pensei em morar na rua, cheia de promessa. E o diabo rondando para acabar com as promessas de Deus. Tem gente que está me assistindo aí, cheio de promessa. Mas a luta foi tão grande. Foram tantas coisas que aconteceram que as pessoas pensam em deixar as promessas. As promessas de Deus, elas são tão reais como o ar que a gente respira, né? E eu vivi ali, né? Eu sempre brinco dizendo, eu sobrevivi. Eu vivi com 18 anos, né? Então, passou um período, minha mãe foi para a igreja, largou esse meu primo. Foi para a igreja? Foi para a igreja. Aceitou Jesus? Aceitou Jesus. E aí? E ela não dava testemunho. Não dava testemunho? Não. De que é uma nova pessoa, nova criatura? Não dava. Ela foi para a igreja. Só foi. Hoje, a maioria dos crentes de hoje vão para a igreja. Não são crentes. Porque não dão testemunhos. Ela não deu testemunho. O testemunho dela não arrastou para a presença. Não. Mas o contrato que eu fiz com ele me levou para a presença. Não foi o testemunho dela. Como é importante você dar testemunho. Eu lembro como hoje minha mãe ia para a igreja, voltava alterada, gritando, quebrando as coisas dentro de casa.
Uma loucura, minha vida era uma loucura. E jogava espátula e derrubava a cadeira, era uma humilhação. Ela era acostumada a fazer isso. Mas era só comigo. Com meu irmão, não. Meu irmão estava tranquilo, mas comigo era isso. E eu disse, meu Deus, qual é o meu erro? Meu Deus, o que eu preciso fazer? E eu ficava assim, sem resposta, porque a culpa não era minha. E a gente tem que entender isso. A culpa não é nossa. E era aquela loucura toda. Minha mãe foi pra igreja, ia pra igreja. Sabe aqueles memes? Que a mãe tá lá orando, mas quando chega em casa, o cacete come, aquela confusão. Era assim na minha casa. E eu olhava pra minha mãe e disse, eu nunca vou pra igreja. Pra ir pra igreja pra ficar assim? Não. Mas eu conhecia Jesus. E um dia, sentada na janela do meu quarto, pensando em ir embora mais uma vez da minha casa, eu tinha 16 anos. Uma imagem se apareceu na janela e disse, tire sua vida. Eu me sentei, uma imagem se materializou na janela do meu quarto. Como era essa imagem? Toda preta, um vulto preto. Eu vi, inclusive, esse vulto quando eu fui ter meu filho. Eu vou contar mais lá na frente, eu vou resumir para ir para essa parte. Ela se materializou. É um vulto todo preto, com capa preta. Se materializou na janela do meu quarto. E eu me sentei na janela e passava ônibus na frente da minha casa. E eu disse, o próximo ônibus que passar eu me jogo. Porque eu vou acabar com isso. Minha mãe vai ficar livre de mim. E tá tudo bem. E eu me sentei na janela e eu ficava esperando e o ônibus não vinha. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu disse, Senhor, se o Senhor me ama de verdade, mude a minha história. Faça pelo menos a minha mãe me amar. Se o Senhor acompanhou a minha história, mude ela. Eu falei isso olhando para o céu. E foi um dia tão triste, eu lembro desse dia. E o Espírito Santo, de certa forma, ele acalmou meu coração. E eu disse assim, eu vou fazer algo com o Senhor. Se o Senhor mudar a minha história, ninguém me tira da presença. E eu sentada. Tu já entendia a linguagem, né? Entendia. Já sabia a linguagem dos crentes, como é que conversava com Deus. Cercou. O céu sempre me cercou. É por isso que o inimigo tentou minar. De todas as formas. Ele não podia tirar minha vida, mas ele queria que eu fizesse isso comigo mesmo. Sim. O céu me arrodeou de todas as formas. Eu sempre tive amigos bons. Deus sempre me livrou de mim mesmo. Satanás tentou te traumatizar, te enlouquecer. De todas as formas. E te Teve matar. Um período da minha adolescência que eu tive bulimia, né? Tudo que eu comia eu botava pra fora. Porque a minha mãe dizia, você é muito feia, você é muito gorda, você é muito isso, você é muito aquilo. Eu dizia, se eu emagrecer, a minha mãe vai me amar. Se eu você fizer... queria a aprovação da sua mãe. A aceitação. A aceitação dela. Então você fazia de tudo pra tentar, mas sempre frustrado. Nunca dava certo. Porque hoje eu entendo, né? Mas nunca dava certo. E passou, nesse dia eu saí, no dia seguinte eu fui pra igreja. E no meio do caminho eu fui andando, eu fui só. Porque eu já estava querendo tirar minha vida há alguns dias e eu estava planejando como, né? É importante a gente ter a sensibilidade de entender o grito de socorro de alguém. Mas o céu me socorreu. Eu não tinha amigos porque eu trabalhava muito. Eu não tinha tempo de ter amizade. Foi roubado minha infância, foi roubado minha adolescência. Foi roubado tudo, menos o meu futuro. Né? Eu não sei, o que as pessoas que estão me assistindo perderam, né? Mas podem roubar tudo, menos o futuro que Deus tem para a nossa vida. Né? Eu fui andando para a igreja, quando eu andei, que eu virei esquina, um assembleano. Ele passa e diz assim, moça, como é lindo, hoje não se vê mais isso. Hoje você não tem valor se você não tiver como mostrar que tem. Tem que ter. Tem que ter. E ele olhou para mim, vinha de Havaiana com a blusa, com a calça social, a blusa aqui 3/4, a biblinha preta debaixo do braço. Ele fez, moça, o Senhor manda te dizer que ele tem saudades. E ele ouviu tua conversa na janela com ele ontem. Ele te livrou, tu tá viva por um milagre. Vá para a igreja. E eu disse, oxe, eu chorei, fui andando porque eu já estava indo. E eu fui andando para a igreja. E eu, antes de entrar na igreja, eu disse, Senhor, se o Senhor me ama, me chame. Porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu não tenho ninguém. Mas me chame, seja meu pai. Me chame, mude a minha história. É tão importante os pastores terem a sensibilidade de olhar para a ovelha não como um produto, mas como uma ovelha. Quantas igrejas, ao longo da minha vida, eu entrei pedindo socorro e não tinha ninguém para me socorrer. Só Deus.
né? Mas naquele dia havia uma moça chamada Poliana e ela estava pregando no culto de jovens. E eu entrei bem acanhada, me sentei no fundo, vi os meus amigos, que eu tinha muitos amigos já crentes, e eu dizia, meu Deus, eu tinha 16 anos, eu disse, meu Deus, eu ia fazer 16. Eu disse, meu Deus, se o Senhor me ama, me chame. Aí Deus usou a Poliana no meio da pregação, ela para, que é uma igreja bem batista, né? Batista chama muito jovem, e as minhas amigas, bora que tu vai gostar, ou não sei o quê. E eu me sentei no fundo, ela disse, venha, eu sou seu pai. Quando ela fez isso, eu sabia que era Deus me adotando ali. Eu me levantei e fui. E até hoje, nenhuma adversidade, nada, nenhuma perca, nenhuma prova, nada conseguiu me separar do amor de Deus. Amém. Passou o Foi tempo, uma conversão verdadeira. aceitei a Jesus e eu tinha muito medo de casar. Se eu fiquei em casa, eu guardo para apanhar, tô fora. Entendi. Eu tinha um medo, um trauma Do de histórico. viver. Meu objetivo de vida era, vou ficar de maior, vou sair, vou ter meu dinheiro, meu emprego, minha casa. Pronto. Consigo trabalhar, tenho força, perna, braço. Vou embora, vou deixar de ser um peso para a vida da minha mãe e sigo a minha vida. Só que Deus, Ele nunca tira a gente de Lodebar do mesmo jeito. Ele só tira para honrar, né? Deus jamais ia permitir que eu saísse envergonhada da onde eu lutei para sobreviver. Meu Deus, desse jeito. Então passou o tempo, eu vi as minhas amigas e a igreja. Jesus é diferente da igreja. Jesus é pai de verdade. A igreja é a união de pessoas problemáticas que se juntam ou para matar ou para fazer reviver, né? E a gente tem que entender isso, senão a gente nunca vai achar igreja nenhuma que preste. Não. Né? Porque Não não tem somos igreja perfeitos. perfeita porque nós não somos Exatamente. Então, quando eu parei, eu disse pro meu amigo Igor, eu disse, Igor, eu vou orar pra casar. Eu digo, tu é doida, mulher, tu nova desse jeito. Eu digo, eu vou orar pra casar. Jesus vai me dar um marido. E eu quero o marido da Assembleia de Deus. Quero daqui não. Quero tudo desviado. Esse é tudo desviado. Eu quero crente da Assembleia de Deus, que use calça, paletó e gravata. Ele, eita, mangava, porque era uma cultura bem batista, e é diferente a visão. E eu fazia, né, quando eu comecei uma oração, eu levava uma Bíblia extra, botava no banco do lado, tem um tempo ainda, né? Vai me dizendo o horário, Tem. que eu falo muito. Tem. Vá dizendo. Aí eu botava a Bíblia do lado e eu fazia minha oração. A oração do Salmo 70. Deixe ela que ela faz a oração. Deixe ela, O que aprenda aí com ela. O que passou, passou. A gente cria coisa nova. E se não criar, Deus faz algo novo. Quer dizer né? que você já fez ali um ato profético. Profético. Levou a Bíblia do marido e botou do lado ali. Profético. Eu tinha 2 Bíblias, que eu gosto muito da versão Eu já de jovem. entendi, viu? Você nem falou, já peguei a Exato. visão. Deixe ela. Tá um segredo aí pra solteirana. Olha a dica. Aí eu levava, deixa o povo se escandalizar. Porque quando vê, vai se admirar. Meu né? Deus. Aí eu botava a Bíblia lá, a igreja não tinha essa cultura. Deus já ensinando. Porque Ele ensina, Ele é pai. Eu botava a Bíblia, me ajoelhava e disse, Senhor, manda esse homem, pelo amor de Deus, vai me tirar desse inferno, dessa vida que eu vivo, dessa tribulação. Você dessa queria casa. um Boaz na sua vida. Um Boaz. Era um Boaz, um homem mais velho. Eu queria um homem mais velho. Alguém que lhe resgatasse. Mas Deus sempre faz melhor, né? Aham. Esse minha filha sofreu demais, cuidar de idoso não dá. Mas eu queria um idoso. Eu orava pelo homem idoso, né? Aí eu disse, Senhor, me dê um idoso, Senhor. Né? Aí eu lembrei de uma irmã. Que ela disse assim, Jesus pode ser até aleijado. Jesus mandou um problema tão grande pra ela, aí eu melhorei minha oração. Eu disse, faz a tua vontade, Jesus. Que ele pelo menos te sirva. E que seja crente, pelo amor de Deus, de verdade. Pra não fazer o que meu pai fez com a minha mãe. Eu só orava isso. E eu botava ali a Bíblia do lado e orava. E começou aquela brincadeira. Quem passou a adolescência na igreja vai saber como é essa resenha, né? E começou aquela brincadeira. Eita, Lohane tá namorando. Tá sabendo que o Lohane tá namorando? Aí aquela resenha dentro da igreja. Quem é? E ninguém sabia das dores, ninguém sabia do que eu tinha passado, ninguém sabia de nada, né? Porque pra profetizar, você não precisa contar nada pra ninguém. Você profetiza, né? Aí eu... Coisa das meninas. Ó, Lohane tá namorando. Aí um amigo meu que gosta muito de brincar, ele disse, é o Ive. Eu digo, oxi, Ive. O invisível. Eu digo, olha, o inimigo tá te usando a terra. Aí era aquela brincadeira. Aí quando era culto de jovem, mocidade, aquela coisa toda. Peraí, o Ive. O Ive, vai bater O lugar no do Ive. Ive, vai pra lá. Cadê o Ive na fila? Era aquela brincadeira. Segura a Bíblia do Ive. Né? O invisível. Até que um dia, 3 anos depois de oração. Meu Deus. 3 anos depois de oração.
tem a virada do ano. De 2007 para 2008. Viradinha do ano. Senhor, eu já tô de maior, eu falei. 3 anos orando. Misericórdia. Então faça o seguinte, me dê um emprego bom para me sair dessa casa. Para dar um sossego à minha mãe, para ela viver a vida dela em paz, né? Com o marido dela. Porque você ainda estava em pé de guerra com sua mãe ainda. Não, o engraçado é que eu e minha mãe, a gente nunca brigava. Mas assim, também não se amava ali, né? Não, eu sempre amei minha mãe. Só que eu não sei o que aconteceu na vida dela, que ela nunca me aceitou como filha. Sim. Né? A minha avó, por parte de pai, disse que eu sou fruto de um adultério. Mas eu não sei. Sim. Eu não sei se ela não gosta de mim por isso. Eu não sei se ela não gosta de mim, eu não sei. Ela só não gosta de mim. Né? E a gente, com o tempo, a gente aprende a lidar com isso. Né? A gente não pode ficar apegado a coisas que não vai levar a gente para a promessa. Né? É minha mãe. Vou amar para ela até o fim da vida dela. Sabe? Vou honrar ela, como a Bíblia diz. Só que eu entendo o espaço dela. Uhum. Ela não me quer na vida dela, ela não me quer na casa dela e tá tudo bem. Sim. Eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de viver momentos, eu não vou deixar de sorrir por algo que já passou. Não vai parar a sua vida por causa disso. Exatamente. Deixa eu me consertar aqui, que eu fico uma monstra chorando. Não, você tá linda. Olha. Então, assim, o pessoal... Fazia 3 anos que todo mundo Orando. brincava com você, porque Brincando. o Iver não aparecia. Até que um dia... E engraçado que o povo da igreja disse assim, mulher, tu não vai casar, não. Oh, meu Deus. Tu tá ficando velha. Eu digo, oxi, velha. Mas não aparecia pretendentes, não, assim? Porque na igreja, 18 anos já é muito velha, né? O povo já velha, desespero. Né? Antes era, né? Hoje nem hoje tanto. já tá mais tranquilo. Na época, eu me desesperava. Eu disse, minha gente, eu não tô velha, eu sou uma adolescente. Sim. Né? A gente tem que se estruturar. Se casar sem estrutura, vai padecer, né? Apesar de quando mesmo que a gente se estrutura, quando Deus quer provar, tem estrutura Não que tem fica pra de onde pé. correr. Aí era aquela resenha dentro da igreja. Era muito desconfortável viver na minha casa, mas era muito bom estar na igreja. Por isso que a igreja tem que ser um ambiente saudável. A igreja tem que ser bom de estar. Né? Os pastores, eu sei que tem um monte me assiste. Seja educado. Tanta gente em Alagoas me perdeu como ovelha. Sim. Tantos lugares, eu conheço muitos lugares. Eu sempre fui da Assembleia de Deus, mas eu conheço muitos lugares. E pensei muitas vezes sair. Né? A tentativa que eu saí, misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, Deus é bom, Brasil. Deixa abaixo, quem assiste minhas lives vai entender. Eita glória, não tá vendo misericórdia. Deus é bom, Brasil. Aí, nunca saí da Assembleia. Quando eu casei, entrei na Assembleia, fiquei na Assembleia, né? Bleiana raiz. Tô maquiada aqui porque eu não vou aparecer um monstro e o negócio vai ficar salvo há anos. Mas eu não gosto no meu cotidiano, eu não uso, é uma coisa minha. Sim. Não é doutrinária, é minha. Eu não tenho vaidade. Eu vim de rasteira, botei o salto, porque eu sei que vai filmar. Mas eu não gosto, quem é amigo meu sabe. E a gente lá conversando, brincando, meus amigos brincavam, diziam assim, tu nunca vai casar, tu não é filha de pastor. Tu não tem dinheiro, tu isso, tu aquilo. Me lembrando uma realidade que eu já sei. Sim. Né? E eu nem aí, nunca me importei para a opinião de ninguém. Isso são dores que vão acumulando e você vai ficando livre disso. Aquela história, tu me ajudou? Não opine. Eu fui vivendo isso, eu aprendi a me defender só. Não tive pai, não tive mãe. Então, o que os outros pensam, a opinião dos outros, não vai fazer o menor sentido na minha oração. Vou continuar orando e crendo, né? Aí eu orava, brincava, até que um dia, uma amiga minha, né? Amiga assim, colega de igreja, ela disse, olha, tem um menino, tu vai gostar. Aí eu disse, eu quero não, tô orando, quero não. Tem um menino, tu vai gostar. Ele é da Assembleia, doidinho assim, dá certinho com tudo. Eu disse, oxe, doido? Já basta de doido, meu irmão. Dá 2 doidos juntos, não vai dar certo. Eu brincando. Eu disse, quero não, mulher, eu quero um homem responsável. Mulher, mas ele é da tua idade. Eu disse, eu não quero, eu quero um homem responsável. Um homem que possa me dar uma estrutura. Um pai. E Deus não tinha um pai pra mim, porque ele já era meu pai. Deus tinha pra mim um marido. Meu Deus. Ele não tinha um pai. Deus já era meu pai. Tremendo. O valor Glória a que Deus. Deus me deu como filha, meu marido jamais poderia me dar. Aham. Ele pode me amar, mas ele sabe que se mexer comigo, eu tenho um pai. Deus não ia dar a vaga dele pro meu marido. Ele ia me dar um marido. Então você que tá orando, ore direito, minha filha. Ore direito. Não peça um pai, porque Deus é seu pai. Peça um marido. Amém. Que Deus tem um marido, né? E ela falava pra mim e falava de mim pra ele. Quando foi um dia, o Júnior veio da faculdade. E eu trabalhava na lanchonete.
ia para a igreja, né? Eu só podia ir para a igreja dia de domingo. Eu não perdia a consagração, era o dia todinho na igreja, né? Porque era muito bom estar na presença. Estar na minha casa era um lugar muito desconfortante. Mas a igreja era maravilhoso. Estava com meus amigos, a gente falava de Jesus, era muito bom. Ah, se eu pudesse levar um colchão para dormir na igreja, né? Era um lugar de paz. Quando foi um dia, o Júnior vai comer na lanchonete. Quando ele vai comer na lanchonete, ele olha, essa mulher é feia. Ele fala para minha amiga. Aí eu disse, ela é linda porque ela tá de touca. A minha amiga, eu era magrinha, eu era uma Barbie. Hoje eu virei uma Barbie grávida. Mas eu era uma Barbie. Ai, toda gente. trabalhada na magreza bonita. Era bonita. Desse ela que era um sucesso. Aí quando pensa que não, ele chega, né? Aí ele fala isso pra mim, a minha amiga, eu disse, esse magro, Deus me livre e guarde. Tá repreendido todo espírito de engano. Aí minha amiga disse, você é doida? Eu disse, não, minha filha, foi ódio. À primeira vista. Eu detestei o pastor, ele me detestou. Só que o tempo passou, né? E havia uma rede social que tinha na escola particular, ele até falou, e ele me viu. E o Júnior, engraçado que ao longo dos anos eu orei, a gente tem que orar bem oradinho, como ele diz, né? Eu orava assim, Senhor, que a promessa me alcance. Eu não tenho fôlego para estar correndo atrás de promessa. Se for para ser meu marido, que venha atrás de mim, que me honre, que me peça. Eu não sou mulher, deixa ela que ela é da década de 90, eu sou mulher de correr atrás. Eu não ia, né? Quando você está esperando uma promessa, você não corre atrás, ela vai chegar até você. Mas ore, né? Aí tem que orar, tem que vigiar, olhar o campo minado da terra. Pois é. Colher o cesto, pegar as espigas desdentadas. É muito trabalho. Tá ali, trabalhando, tá né? Parada complicado não. aparecer um Boaz. Tá complicado. A gente sabe como é difícil. Aí, quando o Júnior migra, se eu não me engano, ele foi o Orkut antes do Facebook. Aí migrou do garagem pro Orkut. E ele entrou, porque essa amiga minha tinha adicionado ele em mim e eu nele, eu sem saber. Porque podia, sei lá como era. Quando ele me vê, disse, quem é essa menina? E começa a conversar, né? O MSN. Sim. Que não existia bate-papo nem nada disso, era o MSN. MSN. E torpedo. A gente começa a conversar e eu disse, sei não, irmão, quem é você não? Eu sempre fui muito curta e grossa. Eu sou bem grossa. Você já sou muito grossa, né? Nunca dei ousadia, não. Sim. Né? Por isso que meus amigos diziam que eu não ia casar. Você é direta. Sou muito direta. Vai muito. direto ao ponto. É isso não, isso. E pronto. Aí o Júnior conversando comigo, aí ele disse bem assim, eu desastrada também. Aí quando eu pensei que não, o Júnior conversando comigo, ele disse assim, irmã, onde é esse evento, irmã? Onde é isso, onde é aquilo, onde é aquilo outro? Que menina adiantado. Ô, irmão, tu é de que congregação? Disse ela que ela faz o CRAS dela. Sou de congregação, sou da Assembleia de Deus. Eu disse, peraí que é da Bleia. Né? Aí eu disse, irmão, você me conheceu aonde? A gente tentando conversar, né? E de que menino adiantado. É só mais um amigo. Eu pensei, né? Passou o tempo, eu detesto show evangélico. Eu detesto. É mesmo? Não gosto de pular, não gosto daquela agonia, daquele corre-corre. Eu sempre fui uma velha jovem. Ah, sim. Uma jovem sim. velha. Porque tem shows e shows, né? Shows e shows. Né? Um show Depende muito bom. de Um quem show vai muito lá. bom da Cassiana. É um show que vale a pena pra você assistir. Sim, Evelyn Braga. É, o DVD da Sara é uma bênção. Aí, shows mais tranquilos eu gosto. Mas aquele show de pula-pula, doidice de oficina, eu não gosto. Nunca gostei, né? Porque eu vim de uma cultura mundana, assim, o povo da minha família era de festa e dava briga no final, era aquela confusão. Eu não gosto, nunca gostei. Resumindo, eu tenho espírito velho, né? Eu só já na minha vida. Não gostei. Não gostei, mas a pessoa que é solteira é importante estar em ambientes. Sim. Pra fazer, como é que o povo diz? Network. Tem que fazer os network da vida, senão fica pra trás. Vigia. Aí quando eu penso que não, ele conversando, um amigo meu, Igor, me deu um ingresso da Nívia Soares e do Kleber Lucas. O Kleber Lucas estava estouradíssimo. Sim. A Nívia tinha acabado de sair do Diante do Trono, estava estouradíssimo. Sim. Mas é um show que pula muito. Quando eu chego lá, que eu vejo luz, um fedor, que eu não sei por que vai para um show sem tomar um banho, né? Um fedor, aquela confusão, um monte de jovem. Eu digo, meu Deus, eu vou sair daqui. E o Igor vê o Júnior no meio da multidão. Quando o Igor vê o Júnior no meio da multidão, ele diz, Lohane, o menino que tá te paquerando é bonito, olha ele ali. Esse Igor é amigo meu até hoje, ele é médico, é um dos médicos de aqui de Maceió. Um beijo, Igor. Aí o Igor disse, olha ele ali. Quando eu olho, eu digo, chivonado, o Júnior com um monte de gente da igreja, né? Que o Júnior era o sucesso do Clima Bom, ele era o sucesso do Clima Bom. Daqui eu abro, sei lá de onde era lá que ele falava. Sim. Aí ele tava com uma turma grande da Assembleia de Deus, que o Júnior, diferente de mim, ele nasceu e se criou na igreja. Né? Ele conhece a parte boa
Sim. E a parte ruim, Uhum. né? E ele com um monte de jovem. Eu digo, Deus me livre, esse menino adiantadíssimo, eu gosto de homem discreto. Jesus ouviu tudo, menos isso. Ele disse, você não pediu. Não pedi, né? Foi uma coisa que Não ficou... tava lá na lista. Ficou no pensamento, né? Sim. Aí eu disse, é menino adiantado, Deus me livre, tá com esse homem passando vergonha. Não, eu gosto de homem discreto. Quando eu me sento, na época, nesse show, eu era um sucesso. Eu era a coisa mais linda do mundo. Aí nesse show, tinha 3 obreiros da igreja que eu congregava que estavam orando pra namorar comigo. Porque agora não é mais isso, mas na época... Oravam-se pra namorar, né? É. Porque se desse negócio ruim, o negócio era sério. E o pastor botava na disciplina, a confusão era grande. Aí eles estavam orando e eu não queria. E teve um que orou lá, o bichinho, uns 3 anos. Ele disse, eu vou ser a resposta. Eu disse, não, que Jesus não falou. Resultado, eu arrumei uma mulher pra ele, ele casou com a menina. Eita. E foi um livramento. Deus me livre e guarde. Foi Amém. aquela benção. A benção não era minha de jeito nenhum. Ele era horroroso, o bichinho. Aí eu disse, meu Deus, não dá certo. Aí eu sentada lá no cantinho, eu disse, Senhor, tem 3 varão. Olha, eu sempre fui fogueada, eu sempre fui do Pentecoste. 3 pra escolher. 3, olha, não Menina. dá certo. Pra cada ano uma prova, ele tinha mandado pra me escolher das provas. Qual você vai querer? Qual das provas você vai querer? Eu disse, nenhum passou nas minhas exigências. Exigente. Não era isso, era medo de sofrer e ser mais uma que deu errado. Deus vai arrancar o medo, né? Que tem gente que não avança para a próxima etapa por medo de mais uma vez. O não a gente já tem, o sim é lucro, né? A gente não pode ter medo da próxima etapa, porque lá tá aquilo que você precisa. Meu Deus. Já deu a hora? Não, né? Foi o Tô ar. vendo apitando aqui, tudo tão automático. Aí quando penso que não, o Júnior vem no meio da fumaça, eu sentadinha. Eu disse, Senhor, Bem filme, né? No meio da fumaça. bem filme. Deixe ela, que o Titanic chora quando ouve a história dela. Aí eu disse, meu Deus, eu me encostei na parede. Eu disse, meu Deus, traga pra mim o homem que eu vou casar. Quando eu abro o olho, vem o Júnior, mago na minha frente. Uma listrinha, gritando que ele fala alto. Onde é que tu tava? Eu te procurei. Eu digo, misericórdia, Senhor, cancela a oração, que essa daí não foi de Deus, não. Eita, meu Deus. Ele chega no meio do nada. Aí ele disse, onde é que tu tava? Com você. Comigo. Adiantadíssimo. Quando alguém é pra ser de alguém, não tem vergonha. E a gente tem que entender isso pra não estar lutando pelo aquilo que não é. Ele chega pra mim e diz, onde é que você tava? Eu lhe procurei o show todinho. Aí eu olhei assim, eu digo, eita, meu Deus, que prova, mais um. Já tentei, foi mais um, valeu, meu pai do céu. Aí ele sentou perto de mim, a gente conversando, e ele é uma conversa boa. É. E o O meu... pastor Júnior ele tem um diálogo bom. É, mas ele é muito sério. Você sabia disso? O Júnior, ele é muito na dele. Sim. Ele é muito parecido com o pai. Ele se abre assim quando se sente muito confortável. O Júnior do altar é o Júnior da vida. O Júnior do banco da igreja é um Júnior diferente. O Júnior do banco da igreja, ele é o Júnior formado para entrar mudo e sair calado. O Júnior do altar é o Júnior da vida. O Júnior que prega é o Júnior da vida. Que a vida ensinou. Isso. Ele é essa alegria mesmo e tudo. Mas Sim. na cadeira da igreja, ele é o Júnior da cadeira da igreja. Sim. São pessoas diferentes. Por isso que quando às vezes vê a gente sentado, o povo tem até medo, porque a gente é muito calado. Né? Apanhamos muito para aprender. Né? Então, eu sou eu aqui, eu sou eu pregando, eu sou eu nas minhas lives, eu sou eu na vida. Sim. Mas na cadeira da igreja, eu sou a Lohane. Interessante, lembrando do seu pedido, que você fez a sua lista, e eu lembrando aqui que muitas vezes Deus não vai dar a você o que você está pedindo, mas Ele vai dar o que você precisa. Muitas vezes Ele não dá o que a gente quer, mas vai dar o que a gente precisa. E para você era o pastor Júnior. Meu marido. Né? Eu me emociono muito, porque o Júnior me ensinou valores. Né? Não dando coroa a ele. Não. Mas ele me ensinou valores, princípios. Porque eu vim de um lar totalmente desestruturado. Ali a gente se conheceu. Depois dali eu fui cantar no casamento da Luciana, que era a Luciana e o Luciano. Fui cantar. Ela era muito pentecostal. Eu tenho o buquê desse casamento até hoje. Sério. Eu devia ter trazido. Porque ali, pois é. Eu devia Mas vamos ter tirar uma trazido. foto, tira a foto. Quando eu chegar em casa, eu tiro e mando. Pronto, vamos mostrar aqui na foto, Eu na tenho edição.
Eu tenho um buquê até hoje, que a Luciana me deu. E ela disse, você vai pegar o buquê. Eu peguei o buquê, como ela disse. Eu tinha conversado com Deus em casa, eu já estava gostando do Júnior. Mas eu tinha muito medo de sofrer novamente. De ser mais uma decepção, né? Você jovem que está me assistindo aí, guarde o seu coração. Namoro é muito bom, mas traz decepção. Traz um desgaste, desconfiança, insegurança, né? E eu vi tanta coisa ao longo da vida, passei por algumas coisas que eu tinha medo de ser feliz. A insegurança nos rouba a alegria de ser feliz, eu tinha medo. Felicidade bateu na porta e eu quase botava a felicidade para correr. Graças a Deus que a felicidade foi mais forte do que eu. E ela entrou na minha vida. Quando eu conversei lá com o Júnior, a gente foi para um casamento, Deus usou e tudo e tal. Eu não queria namorar com o Júnior. Ele queria, o Júnior é muito romântico, apaixonado, né? Aí ele parou na frente da Assembleia, a gente foi pro culto dos jovens, que era quinta-feira, e eu não era da Assembleia, e quando eu estava lá na Assembleia, Deus me lembrou, ele disse, lembra que tu me pedisse um assembleiano? Eu não namorava com o Júnior. E o Júnior parou, olhou pra mim e disse assim, eu vou casar com você. Eu disse, você não vai. Não vai de jeito nenhum. O inimigo tá ali usando. Eu disse pra ele, irmão, a gente só é amigo. Eu sou muito doida, nós dois juntos não vai dar certo. Aí ele olhava assim, eu vou casar com você. Ele dava certeza daquilo, né? Quando a gente saiu de lá, foi todo mundo pra Tapioca, que ia, né? Era costume toda quinta-feira, que ia. Eu lá sentado, aí o Júnior amostrado. O Júnior sempre foi amostrado, né? Mais jovem era muito amostrado. Aí ele disse, por favor, uma tapioca pra minha namorada. Eu parei na frente de todo mundo. Namorada, irmão? Aí ele, você não é namorado todo errado, né? Não é namorado. Eu não namoro com o senhor, não. A menina mais ela é solteira, fulano, ela é solteira. Aquela brincadeira na mesa. Aí ele disse, não, ela é minha namorada. Falando com isso, a gente só brincando e tal. Passou um tempo. No dia do meu aniversário, 28 de janeiro de 2008, ele me pediu em namoro. E eu não queria namorar com ele, né? Eu tinha medo de ser feliz. A vida me maltratou tanto que quando a felicidade veio, eu queria botar ela pra fora, né? Mas Deus, ele é muito bom. Ele não permite que a gente desperdice as nossas oportunidades. Você queria se sabotar sem intenção, mas... Exato. Porque a gente que sofreu muito na vida, chega um ponto que ninguém sabota a gente. É a gente mesmo que vai se sabotando. Por medo, por insegurança, né? Eu dizia, eu não vou ser feliz. Para casar, para viver igual a minha mãe, eu não quero. Se não der certo. A vergonha de ser separada, eu tinha muito isso na minha mente. Porque a minha família em si, todas as mulheres, elas são separadas. A única que não é separada é minha tia Bárbara. Ela tem um casamento de quase 50 anos. A que foi me buscar. Mas todas são separadas, né? E eu tinha muito medo de levar esse legado para frente, né? Mas Deus entra e interfere no nosso futuro. Quando o Júnior insistiu muito e a gente marcou a data, no dia da profecia que eu ia casar, Luciana é um vaso de Deus, ela olhou pra mim e disse assim, falando de mistério, né, casamento, né? Por isso, quando eu vejo aqueles vídeos das noivas entrando na marcha, não julgue. Sim. Às vezes foi tão difícil alugar aquele vestido, foi tão difícil tudo. Tá sendo grata, tá expressando a adoração dela, Exato. né? Eu não sou muito... Mas tem gente que é, sim, tá tudo bem, né? E ela, na marcha pesada, ela olhou pra mim e disse assim, tá vendo aquele moço ali? Aí o Júnior olhou assim, se escondeu. Disse, daqui a 6 meses você casa com ele. Disse, deu data. Deu data, menina. Eu disse, tá repreendido. Daqui a 6 meses casar com esse homem. Não casa nunca, somos adiantados. Gente, era só amigo. Disse, vou nada, minha carne pura. Mulher lava a boca. Ela falando em mistério. Ela disse, pode marcar a data de hoje. 28 de 1 de 2008. Passaram-se 6 meses. A gente começou... Não, o casamento dela foi dia 26 de janeiro. 26 de janeiro de 2008. E foi passando o tempo e a gente começou a namorar. Fui conhecendo o Júnior me conhecendo. E ao longo da minha vida, todo mundo que se arrodeava de mim, para ser uma boa influência, a minha mãe botava para fora da minha vida. E quando a minha mãe viu que ia perder a funcionária e não a filha, ela fez de tudo para tirar o Júnior da minha vida. Eu não tô falando, fez de tudo. Ao ponto dela olhar para mim e dizer assim, eu já consegui o que queria, deixe ele. Ao ponto dela pegar pessoas que eu tive um namoro
antes, eu tive uma vida antes do Júnior, botar pra ir pra minha casa pra tomar café, pra ligar pro Júnior chegar, pra ver a pessoa lá, pra achar que... Um monte de coisa ela fazia. Entendi. Só que o Júnior acreditava muito em quem eu era, sabe? E ele ficava olhando assim, ele via, minha sogra minha cuviteira, Socorrinho é minha cuviteira, né? Amor da minha vida, né? A Socorrinho. Socorrinho é minha parceira. Ela me mandou uma mensagem hoje que a gente acabou de rir. Sempre tem uma, né? Sempre tem uma. Aí a minha sogra disse, olha, o inimigo tá usando sua mãe, vigie, que você vai casar com meu filho. E a gente foi 6 Olha. meses com uma profecia, casei. Com 6 meses? Com 6 meses de namoro, casei. E como foi o casamento? Eu tinha tudo para não ser nada. Você acha que foi como meu casamento? A minha mãe começou a me trancar dentro de casa. Não queria me deixar ir para a igreja. Já era crente? Já crente. Tomou meu celular. E a funcionária da minha casa, Maria, me emprestava o celular escondido. E quando foi um dia eu não aguentando mais, eu fui conversar com a minha pastora, Fátima, que hoje ela já dorme no Senhor, esposa do pastor Claudinho. E eu conversei com a Fátima. E eu disse, Fátima, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu estou querendo casar com ele. Mas a minha mãe está me proibindo de vir para a igreja. Imagine você falar isso para um pastor, sua família sendo crente. Eu não estou podendo vir para a igreja, eu estou sem celular, estou sem comunicar com meu namorado. A gente quer casar, mas não tem como. E o Júnior falava, né? Vamos fugir. O Júnior, vamos fugir. A minha sogra me fez, se quiser vir, tem um quarto aqui para você. Né? Minha sogra é muito cuviteira, né? Eu amo a Socorro. Aí a Socorro dizia assim, filha, venha. Você não fica em pecado. Você vai pro cartório, casa, você mora aqui comigo. Eu disse, mas Deus não quer isso para mim. Deus não lhe tira de Lodebar sem honra. Esperar dói, mas traz a honra que você precisa, né? E eu não queria fazer nada errado. Eu dizia, Deus, eu não aceito, porque tudo que começa errado termina errado. Eu não vou desonrar minha mãe. Eu não vou fugir de casa. Eu vou suportar, vou casar e eu vou sair casada de dentro da minha casa. Foi uma decisão que eu tive que tomar para a minha vida. Porque ninguém pode frustrar os planos que Deus tem na minha e na sua vida. E eu disse, eu não vou passar essa vergonha. Não existe pressão que me faça ceder. Eu não vou. A menina que era uma bênção da igreja saiu fugida, casou, se amigou. Não quero isso pra minha vida, E Jesus. inclusive repetir a história da sua mãe que saiu Não vou começar errado. fugida também. Eu não aceitava Aham. aquilo pra minha vida. Sim. E eu disse pra Deus, eu não aceito. Amém. Porque tu és o meu pai. Me tire com honra. Planejei casamento, festa. Mas eu era uma menina de 18 anos. Sem pai, sem mãe. Trabalhando pra mãe, não ganhando o que era justo. Proibida. O Júnior não era maloqueiro, o Júnior era um homem crente, nascido na igreja. Eu não era presente para ele. Ele era um presente para mim. Ele era a oportunidade de construir uma história diferente da minha descendência. De me dar aquilo que eu nunca tive. Então, e ele me aceitou com todos os meus defeitos, meus traumas, minhas limitações. Então, quando eu fui conversar com a pastora, minha mãe não gostou. Porque como uma boa crente que não dá testemunho, não quer o pecado exposto. E a pastora muito... Como é que se diz aquelas pessoas que não se metem? Imparcial. Muito imparcial. Disse, olha, se vocês querem casar, casem. Mas não faça nada errado. Eu digo, tá vendo, Júnior? As bênçãos de Deus só vai acompanhar se a gente fizer tudo certo. Ele disse, eu não tô falando que a gente vai fazer errado, tô dizendo que eu vou levar para um cartório. E a gente vai casar. E eu saí feliz daquela reunião. Decidida a casar com meu marido. E quando eu saio da igreja, meu irmão estava na porta com o carro da minha mãe. Que meu irmão já dirigia, ele dirige desde criança, desde 12 anos ele dirigia, né? Desde ela que ela tem a mãe responsável dela. Desde 12 anos meu irmão dirigia carro e ele estava dirigindo, e quando ele dirigiu, e meu irmão falou palavras muito pesadas para mim, estava
estava na igreja, não estava fazendo nada errado. E ele disse bem assim, olha aí usou um termo, na frente da igreja. Se a hora de crente tá chegando em casa, suar isso, suar aquilo outro. E eu não estou falando de gente do mundo, não, eu estou falando de gente crente, que ceia, gente da igreja. Né? Por isso que hoje não faz tanta diferença alguém me perseguir. Eu já fui provada dentro da minha casa. Quem chega para me perseguir só está perdendo tempo. Eu vou resistir, não vou desistir e vai perder a viagem. Já matou o leão, o urso e o gigante. É muito fácil. Agora é só pegar a espada que está escondida. Sim. E pronto. É muito fácil para mim, né? É só lembrar, nada me abala, a bala nadando. Eita, Jesus Cristo. Nada me abala. Ele dá resistência. Glória a Deus. Ele é grande. Aleluia. Né? Aí quando eu saí dali, eu fui para casa. E quando eu fui para casa, tava minha mãe com o cinturão, me esperando. 5 minutos, né? 10. Já vamos encerrar. Ela me esperando para poder bater em mim. Ligou pro meu esposo, pedindo para ele casar comigo. Sim. Se ele fosse homem. Ela ligou. Ela que ligou. E foi aquela confusão toda. O Júnior disse, 12:00 eu estou aí. Só que ela não esperava isso, porque todos me abandonaram. Mas quando Jesus vira o nosso Pai, ele fica. Meu marido, 11h59, quase meio-dia, me pegou, me levou para um cartório, casou comigo. A história é muito longa, foram 10 anos esperando para ter meu Gabriel. E eu entendi que não era algo normal, era algo espiritual. Uma coisa que eu quero saber da sua história é que foi dita uma palavra e o espiritual ouviu, e por isso você ficou 10 anos com esterilidade, porque você chegou à menopausa aos 18 anos. 18 anos. Você recebeu esse diagnóstico. E como foi isso? Eu casei debaixo de maldição lançada pela minha própria mãe de sangue, né? E quando eu casei com o Júnior, foi tudo muito difícil. E ela disse, você nunca vai ser feliz. A minha mãe. Ela quis lançar uma sentença. Mas mais forte que a sentença é o Deus que quebra a sentença. Passaram-se 10 anos. Eu procurei todos os médicos de Alagoas. Todos. Fora e dentro de Alagoas. Tudo que a ciência podia oferecer, eu fiz. As meninas que estão esperando em Deus o milagre, fertilização in vitro, não é coisa do inimigo não, irmã. Se você tem, faça. Porque o sonho, ele não tem preço. Principalmente se ele for regado em oração. Fiz inseminação, fiz tudo. A história é muito longa, o Júnior resumiu, que ele resume melhor do que eu, né? Fiz tudo. Mas havia uma sentença. E um dia Deus quebrou essa sentença, usando a pastora Silvana, no culto do Dia das Mães. E ela, quando orou sobre meu ventre, aquilo que era infrutífero frutificou. E o mais bonito da história é que Enzo Gabriel, ele não tem o meu sangue. Ele não tem o sangue do pastor. O Gabriel, ele é o sangue da profeta que profetizou. Eu sou A positivo, meu marido é A positivo, o Gabriel é O positivo e a pastora Silvana é O positivo. Né? Porque existem coisas que só quem está debaixo da ordem de Deus consegue quebrar. Pastora Silvana, por amar a filha, tinha autoridade no reino para quebrar a sentença. Eu sei que falta 5 minutos, né? 4 agora, 3, sei lá. Vamos fazer uma oração. Eu quero fazer essa oração. Vamos fazer. Né? Porque em Gênesis diz assim, uma passagem, eu deixei aqui tudo ensaiado, mas a gente ensaia as coisas, mas sai como Deus quer. E esse versículo eu carreguei para a vida, Gênesis 21:6. E disse Sara, Deus me deu motivos para sorrir. E todos que ouvirem essa história vão sorrir comigo, né? Eu não posso dar útero novo para ninguém, mas o meu Deus pode. Eu não posso quebrar a palavra de alguém, mas o meu Deus quebra. Eu não posso limpar um ovário com policista, mas meu Deus limpa. Eu não posso endireitar uma endometriose, mas meu Deus endireita. Ele vai além da medicina. Deus me honrou dentro da minha casa. Então toda dor que eu passei não se compara com o que Ele me deu. É engraçado que hoje eu oro, eu não tenho nem o que pedir, porque eu só queria ser mãe. Fui para a fila da adoção, fiz tantas coisas. Eu só queria ser mãe. Hoje eu não peço nem por mim.
Eu não sei nem pedir para mim, eu só sei pedir para os outros, né? Então eu sei que tem muitas mulheres que me seguem, tem muitas mulheres que estão assistindo aí. Eu sei que eu não posso fazer muita coisa. Mas se você tem um desejo de gerar, feche os seus olhos aonde você está. Coloque a mão sobre o seu ventre e receba essa oração de uma Ana. Receba essa oração de uma Isabel. Receba essa oração de alguém que perdeu muito para Deus dar tudo aquilo que queria. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós te apresentamos todas as mulheres que sonham em gerar. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom e todos que ouvirem essa história se alegrarão. A minha história é muitos anos, Senhor, com o Senhor. E eu vou repetir a oração que eu fiz há 6 anos atrás, no auge do meu desespero, quando a medicina não tinha mais como me socorrer, quando ninguém da igreja conseguia me entender, quando eu não tinha o amparo de uma mãe e de um pai. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós entregamos o nosso ventre em tua presença. Cumpre a tua vontade. Se é recurso financeiro que essa mulher precisa para fertilização in vitro, envie o recurso. Use quem tem para trazer o dinheiro, porque o Senhor também usa os médicos na terra. Pai, se for algo que os médicos não conseguem resolver e o remédio consegue resolver, envie recurso. Dê saúde a essa mulher para que ela venha tomar esses remédios e não ter efeito colateral. Pai, se nem a medicina nem os remédios conseguem resolver, nós te pedimos e fazemos questão de te lembrar nessa tarde o nosso nome. Deus, eu te apresento a vida de cada mulher, aonde você estiver, diga o seu nome. Diga assim: Senhor, que se porventura tu esqueceste de mim, eu me chamo. Diga o seu nome aonde você está aí. Eu me chamo Lohane, Senhor. Realize o desejo do meu coração. Nós ordenamos que toda a esterilidade, que toda a sequidão lançada sobre esse ventre seja cancelado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Nós profetizamos vida sobre esses ventres. Nós profetizamos vida sobre essa vida. E nós dizemos que todo mal lançado, toda sentença lançada seja quebrado pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Visite agora, Senhor, todo policisto, toda a endometriose. Pai, visite agora todo o ciclo incorreto. Coloque em ordem, ou faça como o Senhor fez comigo. Faça esse útero gerar. Sopre o fôlego de vida aonde eu passo e conto essa história. Mulheres engravidas, e eu profetizo sobre o seu ventre vida chegando. Você se alegrará. Você viverá o cumprimento da promessa. Tem coisas que a gente não consegue fazer, mas a oração faz, né? E eu aprendi isso quando eu bati na porta do médico. A gente já vai encerrar, que já passamos da hora. Eu bati na porta do médico e o médico olhou para mim e disse: eu posso fazer tudo, Lohane, mas o dono da vida é Jesus. E foi um caminho difícil, porque foi dos meus 18 aos 30 anos, só recebendo negativo. Meu Deus. Mas no dia que eu menos esperei, Jesus me deu positivo. E tem positivo. Que é quando você menos espera. Quando a gente menos espera, tem o positivo. Pastor Júnior disse aqui, né, que Deus usa dias comuns para realizar milagres extraordinários. O dia que eu descobri era um dia comum. Eu vim de uma igreja e estava positivo, né? Pegar um papelzinho, né? Isso. Eu vim. Quando eu vi ela falando isso, eu vou pegar o verde. E eu vim de verde. É para combinar, é esperança. Anilê. Ai, Jesus é Vamos lindo. Vamos ver aqui. Jesus é lindo. Continue clamando, querida. Continue insistindo. Continue dando grito, brado. Aleluia. O Senhor tem contemplado a nossa dor. Tem contemplado a tua dor. Eu não estou enxergando muito bem. Leia aqui para mim, eu só estou vendo se eu quero aflito. Porque eu Deixa uso eu ver. óculos. É porque é bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Mas fala exatamente o que eu preguei aí. Preste atenção. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza, ela... Aqui eu não estou entendendo. Tá bem pequenininho mesmo. A pessoa abatida, ela... Leia.
Vem, tu tá com óculos, Rai, pra entender? Tá muito pequenininho. Eu não sei consigo que isso enxergar. isso é provérbios, né? Agradável. Pode vir, vem. Vá, diga aí. Para que você é jovem. A alegria embeleza o rosto. A tristeza deixa a pessoa abatida. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Deus é fiel. É tudo que você falou. Eu sei que eu falei muita coisa, mas cerca da minha mãe. Eu amo a minha mãe. Né? Deus usou meu ventre estéril para dar a ela o único neto que ela tem. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque ainda que o meu ventre ele não me desse, eu sou muito aberta por adoção. Gente, se você tiver uma menina, joga lá na porta da minha loja que eu tô querendo criar. Eu sempre fui muito aberta à adoção. E eu amo a minha mãe com todas as falhas dela, né? Entendo. Não conheço as dores totais, eu sei as dores que eu passei. E eu sempre falo isso, eu digo assim, mãe, muito obrigado por não ter sido mãe. Porque eu sou o que sou, pela ausência que eu tive. Né? Eu sou uma mãe muito exagerada, muito doida. Né? Eu vi. É, né? Muito A leoa doida. que ela se Por transformou. conta O filho que dela eu- chegou lá triste, chorando. Mãe, Fico os desesperada. meninos não querem, são muito maus. Ela é o quê? Quem fez isso com você? Eu digo, menino eita, tá usando, é." segura essa leoa. Então, assim, eu amo a minha mãe. Como ela tá hoje? A minha mãe hoje ela tá numa igreja, né? Ela viu o Gabriel Aham. depois de quando ele fez 2 aninhos, que Gabriel nasceu na pandemia. Uhum. Eu levei, botei ela no braço. Só que eu não queria que repetisse com meu filho o que aconteceu comigo. Sim. Né? Ela pegou o meu filho, olhou para o meu filho, mas não era o neto que ela desejava. Minha mãe não queria que meu ventre desse o neto, né? E tá tudo bem. O importante é que o meu Deus se lembrou de mim, né? Gabriel ama a minha mãe porque o Gabriel é muito bem criado, com muito amor. Mas eu sei que ela não ama ele como ele ama ela, né? Mas eu amo a minha mãe, Ela continua crente, continua crente, né? dirige uma igreja, né? Ela dirige uma igreja. É muito pastora. triste, porque eu prego tudo contra o que Sim. eu vejo de errado. É muito complicado Sim, isso. sim. Mas eu amo a minha mãe. Eu sempre deixo claro. Sinto a falta. Queria sim um porpério com a mãe. Sim. Mas eu não tive. Deus cuidou de mim também. Deus te supriu em outras, Em outras áreas. em outras e me áreas. deu minha sogra, minha socorrinho gostosa. Socorreu a amor da minha Ai, vida. gente, que alegria poder estar ouvindo a tua história. Por mim, eu traria você novamente para você concluir, porque tem muita coisa, né? Eu pulei assim com tudo. Mas aí a segunda etapa, você volta lá no testemunho do Pastor Júnior, que ele conta muita coisa também ali, né? Mas qualquer coisa, se o pessoal dizer, botar aí também, eu quero que você tá aqui, que eu falei lá no podcast, o episódio passado, eu digo, se você quiser que ela venha, coloca aqui, eu muito quero, eu longo. quero, A eu quero, eu história do quero. Gerardo Gabriel foi muito longo. Então, você tem a sua versão da história. Percurso muito grande. E aí, olha, foram milhares de respostas do pessoal dizendo, eu quero. Então, se você quer que ela volta, põe eu quero de novo. Pra gente E eu trazer venho pra ela contar a parte do novamente. Gabriel. Quem sabe a gente traz os dois juntos agora. Os dois juntos dá certo. Vai ser maravilhoso. Que a gente lembra das histórias. Eu quero agradecer a você por ficar até aí, até o final do episódio. A equipe da Destrava aqui também, que sempre tem muita paciência com a gente aqui. Que Deus abençoe esse local, que seja um local muito próspero, né? Uma empresa próspera. E eu fico muito grata a Deus pelos inscritos que tem chegado aqui. Nossa família tem crescido. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu sei que você tem aí compartilhado. Não retém isso só pra gente, não. Você foi abençoado, não fica só pra você, não. Transborde. Envie para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e recebam essa oração. A oração de uma Ana, a oração de uma Isabel, né? Eu tomei posse, eu saio daqui de posse de vitória desse episódio, que você também possa ser poderosamente alcançada, querida. Amém? Esse é o nosso Deus Podcast e o meu coração transborda de alegria por estar aqui junto com você. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, minha irmã em Cristo, Lohane. Que Deus continue te sustentando e te surpreendendo. A sua história está só começando. E que o seu livro, que já está escrito, ele possa ser publicado para que outras pessoas sejam alcançadas. É uma ferramenta que Deus quer usar através da tua vida. Então, qualquer coisa, o podcast está aberto aqui para você. As portas estão abertas para você.
Quer contar sua história? Escreve para nós aqui através desse e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, ou então manda aí pelo WhatsApp, nesse telefone que tá aparecendo aqui na telinha. Deus abençoe você. Eu sou a cantora Evelyn Braga, você tá no meu canal e esse é o nosso Deus Podcast. É porque a história é muito longa, né? Não dá para entrar em detalhes, não dá para expor nomes. Não é nem por nada, é por dois motivos. Primeiro, porque passou, né? Se eu sobrevivi, é porque Deus quis. E segundo, pelo Evangelho, sabe? O amor ao Evangelho. Tem muita gente que se engana ainda. E Deus às vezes tem um propósito de levar aquelas pessoas para aquele lugar, para de lá resgatar aquelas pessoas. A minha história é real, aconteceu, mas passou. Tentei muitas vezes me reaproximar, só que para minha família, eu sou o tipo de pessoa besta, como a minha mãe sempre disse, que eu nasci para ser essa assembleana pobre. Ela fala isso sempre. Meu irmão também disse que para servir ao Deus do assembleano pobre, ele prefere não ser crente. E eu sigo uma vertente diferente. Eu escolhi diferente. E por conta disso eu não gosto de associar o meu nome à minha família, porque é só dar uma linkada aí no YouTube, pesquisar acerca, que tem muita coisa, né? É considerado uma seita mesmo religiosa, e minha mãe prega isso mesmo, minha mãe, meu irmão. A história da gente é muito longa, né? Eu contei uma parte ali, mas a parte da chegada do Gabriel é bem longa. Foram muitas provas, muito deserto, muita coisa. E o pastor passou muita coisa mesmo, muita coisa de verdade, assim. A minha história com Deus é muito bonita. E eu sou muito grata a Deus assim. Porque o ambiente onde eu vivia, eu achava que eu não era tão boa o suficiente para viver no meio deles. Porque o pecado é algo tão normal, mentir para as pessoas é algo tão normal, enganar as pessoas é algo tão normal. E eu vi aquilo, eu disse, isso está errado. Mas toda vez que eu falava, eu era excluída, eu era mandada botada para fora de casa, minhas roupas eram arremessadas. E eu aprendi a lidar com isso, né? Só que um dia eu olhei para minha mãe e ela queria que eu tivesse um caso com um oficial de justiça aqui grande de Maceió. Eu era adolescente e ele era um homem casado. E eu tinha 16 anos, eu estava na igreja, lá na igreja. E ela disse, case com ele, ele era um cliente da lanchonete. Eu olhei para minha mãe e disse, não vou. Eu nunca vou aceitar ter o futuro que a senhora teve. E ali começou uma guerra muito forte espiritual, porque até então eu era uma criança e não falava nada. Mas quando eu fiquei adolescente, eu comecei a falar as coisas. Porque eu ia falar, mas graças a Deus que Deus não permitiu eu falar. Porque eu quase ia ser por uma pessoa que vivia dentro da minha casa. E eu não fui por muito pouco. Deus não permitiu que ninguém violasse de mim isso, né? Eu tinha passado já tanta coisa, Deus jamais ia deixar que alguém me abusasse. A raiva toda eu não sei porquê. Eu sei que quando eu casei, ela não era quem é hoje, né? E eu passei por um processo de depressão muito forte, porque eu fui arrodeada de amor, né? Pelo meu marido e pela minha sogra. Minha sogra foi uma mãe para mim, ela é uma mãe para mim até hoje, né? E quando eles me arrodearam de amor, eu não sabia receber aquele amor. Porque na minha mente não entendia, se a minha própria mãe não me amava, porque as pessoas iriam me amar. Então foi muito difícil, assim. Eu sou muito grata à minha sogra e meu sogro, meu esposo, minha cunhada, porque eles me cercaram tanto de amor que conseguiu curar o meu coração, né? Então, eu sou muito grata de verdade a eles, assim. Eles são pessoas
muito importantes na minha vida. E desde quando eu casei até o dia do Gabriel nascer, que foi no total 10 anos de espera, eu não tive contato nenhum com a minha família. Nenhum. Nesse meio período, ela tomou a presidência, né, dessa igreja, porque não foi algo conquistado, foi algo tomado, né? Muita coisa por trás. E meu filho nasce e eu estava grávida, né, para ter o Gabriel. É por isso que eu não gosto tanto de falar dessa parte, né? O Júnior conta com muita alegria, o que foi um tempo muito difícil. Quando eu estava grávida do Gabriel, me mandaram um vídeo da minha mãe no... Meu irmão, ele teve muitas percas gestacionais, né? A esposa dele, ela engravidava, mas não conseguia ter filhos. Só que eu não sabia, porque eu não tinha contato nenhum com eles. Eu não tinha mesmo. Porque quando eu saí da casa da minha mãe, ela desativou meu MSN, meu Orkut, ela desativou minhas mídias sociais, todas eu não tive mais. Então eu casei, eu tive que começar a minha vida toda de novo, né? Eu vivia tão assim, que nem documento eu tinha, identidade, essas coisas. Quem tirou tudo isso pra mim foi meu esposo. E quando a gente casou, eu lembro que eu fui para uma festa. Esse foi o último contato que eu decidi sair de perto deles. Eu fui para uma festa de aniversário de uma amiga minha. Eu fui para essa festa e eu estava muito feliz. E eu sempre gostei de criança, de comunidade. E na realidade eu sempre tive o desejo muito grande, né, de ser mãe, para ver se Deus me daria a oportunidade, como ele deu a Eli, né, de acertar o erro em Samuel, né? E eu tinha muito esse desejo, né? E o diabo sempre quis frustrar esse desejo do meu coração. Eu já sabia que eu não estava menstruando, só que eu não tinha nenhum diagnóstico de nada, sabe? E eu fui para essa festa e na frente da minha loja, que eu tinha uma loja aqui próximo mesmo onde eu tenho hoje, tinha 2 crianças de comunidade e eles viviam comigo lá na loja, porque eles não tinham comida, então eu comprava lanche, né? Ajudava muito eles assim, financeiramente falando. Eles lanchavam comigo, eu dava roupa a eles, ajudei muito. Até hoje a mãe deles é amiga minha, a Sueli. Um tá na penitenciária e o outro foi morto. E a Sueli hoje serve a Jesus, né? Mas eles eram crianças na época e eu fui para essa festa. E como eles eram muito pobres, eles não eram convidados para aniversário. E essa festa era de pessoas muito ricas, que era amiga minha, que me conhecia desde a adolescência. E eu levei eles. Quando eu levei, minha mãe estava lá. A minha mãe não se levantou para me cumprimentar na mesa. A vez que ela se levantou foi quando estava na hora dos parabéns. E ela chegou para mim e disse assim: vai adotar esses faveladinhos, é? Aí eu olhei para a cara dela e disse: mãe, por que a senhora está dizendo isso? Eu tinha meses de casada. Eu disse: mãe, por que a senhora está dizendo isso? Porque você nunca vai ter filho. Se você quiser ter, você vai ter que adotar. Você não presta nem para ser mãe. Aquilo ali foi tão forte para mim, que para mim acabou a festa. Eu peguei os meninos, vim-me embora. E dali eu decidi nunca mais ter contato enquanto Deus não me honrasse. E nisso se passaram 10 anos. Aí 10 anos depois eu tive o Gabriel. Antes de ter o Gabriel, grávida, minha mãe estava pregando no púlpito, né? E ela descobriu que eu estava grávida. Porque a minha gravidez ela foi escondida até o 8º mês. Eu não contei absolutamente a ninguém. Só quem sabia era meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meu esposo. E algumas irmãs que profetizou, a pastora Silvana, a irmã Fátima. Eu não contei a ninguém. Gabriel veio ter um chá de bebê 15 dias antes dele nascer. Eu já tinha passado de 9 meses. Então, quando ela soube, ela disse que meu filho não iria nascer, e se nascesse, nasceria morto. Isso ela pregou em cima de um púlpito da igreja, que Deus dizia a ela que a criança ia entrar no congelador e não ia sair vivo do meu ventre. Ela pregou isso no púlpito. Uma amiga minha gravou a tela e me mandou. Hoje ela não fala mais o meu nome no altar, porque eu disse a ela: se a senhora falar o meu nome na sua igreja, eu vou lhe processar.
não associe o meu nome a nada relacionado à sua igreja. Senão eu vou lhe processar. Por medo de processar, ela não fala não, entendeu? Aí eu nunca fui de falar o nome dela e eu não gosto que ela fale o meu, entendeu? Então, quando esse vídeo chegou para mim, eu estava bem perto de teu Gabriel, o espírito da morte se materializou dentro do meu quarto. E me deu uma falta de ar, eu senti uma mão apertando o meu peito e me faltava o ar, assim. E eu me encostei na parede, a minha pressão caiu, eu comecei a passar mal. O Júnior começou a orar e aquele espírito que se materializou dentro do quarto foi embora, né? E foi muito difícil para teu Gabriel, foi muito difícil. Essa parte eu só gosto de contar com o Júnior, porque ele foi a parte mais forte de toda a intercessão de tudo isso, né? Quando o Gabriel, é muito longa a história. Quando o Gabriel foi no dia de nascer, eu tentei me internar por 4 ou foi 5 vezes. E na primeira vez eu deixei meu carro na Fernandes Lima, né? Que eu tive meu filho pelo SUS, né? Porque eu já, na época que eu tive ele, eu não tinha condições de pagar um plano de saúde. Que eu tinha falido, minha empresa, tinha tudo falido, né? Veio a pandemia e pronto, acabou, foi tudo. E eu não tinha condições de manter meu plano de saúde, tive pelo SUS e a minha preocupação era, Senhor, será que eu vou ser bem tratada? E eu não deixei de adorar. Eu adorava direto, eu vivia fazendo jejum grávida. E Jesus cuidou de mim de uma forma tão grande. E Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Ele me deu um atendimento do SUS como se fosse particular. Eu fiquei num quarto com ar-condicionado, né? Mas foi muito difícil eu tentar me internar. Tentei a primeira vez, esse espírito se materializou, a gente entrou, ele entrou com a gente dentro do hospital, bem grandão, uns 3 metros, com a capa preta, um vulto bem grande assim atrás da gente, entrou dentro do hospital, a gente saiu fugido, eu e o Júnior. Tentamos a segunda vez, queriam fazer o meu parto às pressas. Tentamos a terceira vez. Aí o Júnior disse, só que saber de uma coisa, vamos adorar. Foi 3 vezes que a gente foi. Eu tenho todas as pulseiras das entradas que eu dei. E na última vez que eu fui, eu saí correndo, escondido do médico, eles queriam fazer às pressas meu parto. Mas o espírito da morte estava dentro do hospital. O corredor cheirava sangue muito forte, né? Eu vi, o Júnior viu. E o Júnior disse, a gente vai ter que sair fugindo daqui. E a gente saiu fugindo. E 2 ou 3 dias depois, eu já faltava um dia para mim entrar no 10º mês, para ter o Gabriel. Fui para a consagração, para o círculo de oração, para o culto, ainda peguei uma mini vigília. Quando eu saí de lá, entrei no HGE. Quando eu entrei no HGE não, no HU. Quando eu entrei no HU, a diretora-geral, a pessoa mais influente do HU, disse, vai ter esse menino agora, não tem líquido aminoático, você não vai suportar. Se você entrar em trabalho de parto, você não consegue chegar lá. Porque o meu colo do útero era muito enrijecido pela minha idade, então foi muito difícil ter a dilatação. Ele estava 5 dedos fechados, eu não tive dor de parto, não tive nada. Saí do HU direto para o Veredas, e eu estava de jejum, sem comer nada, 24 horas grávida. E entrei, tive um bom atendimento, tive o Gabriel no outro dia, 11 horas da manhã, porque naquele dia não tinha mais como o médico fazer, ele tinha acabado de fazer, era 16, ou foi 18 partos, cesáreo. E havia uma promessa sobre a minha vida, que a melhor equipe médica do estado de Alagoas faria o meu parto. Deus não se limita na nossa condição financeira. Deus não se limita em nada. O que vale para Deus é a nossa história, né? Ele é grande. Quando eu fui ter meu bebê, a equipe que me atendeu na madrugada foi trocada. E o melhor médico do estado de Alagoas, que atende no particular, levou uma equipe de médicos para ver as instalações do Veredas. E o médico que ia fazer o meu parto não foi, então eu fui operada
por uma equipe de médicos experiente, todos eram crentes. Eu fui operada por 7 médicos. Na hora de ter o Gabriel, quando eu deito, no lugar dele descer, ele sobe e ele atinge minhas costelas. Eu fico sem ar e o Gabriel sufoca. E a equipe médica que Deus disse que era experiente fez o meu parto e conseguiu tirar o Gabriel das minhas costelas sem quebrar nenhuma costela, mas a dor era... Até hoje eu sinto muita dor. Foi uma dor insuportável. Tiraram meu filho morto da minha barriga, sem nenhum pingo de vida. E ali eu chorei e disse adeus. Porque eu queria aquela foto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de colecionar memórias, né? Eu gosto de fotos, eu gosto de ver, de reviver. E a foto que eu queria era meu filho do ladinho, assim, no meu rosto, como toda mãe tem. Eu não tive essa foto, porque arrancaram meu filho de mim e correram para salvar a vida dele. E meu filho estava em silêncio e eu só fiz uma oração deitada lá. Eu disse, Deus, retire os anos da minha vida e acrescente na vida do meu filho. Dê o consolo ao coração do meu marido e dê a vida a ele e pode me guardar. Quando eu fiz essa oração, eu ouvi o choro do meu bebê no corredor do hospital e eu apaguei e fiquei 4 horas desacordada, sendo reanimada pela equipe médica. Eles não conseguiram nem fechar a minha barriga, porque eles tinham que me reanimar. E depois que eu voltei esquecendo muita coisa. Eu tenho uma memória muito esquecida ainda. Não lembro de nome, não consigo decorar telefone, mas o meu filho está vivo e eu também. Porque Deus, ele é um Deus de obra completa, né? Então, como eu sempre falo, a última palavra é Deus que dá na minha e na sua vida. A gente nunca pode se limitar ao diagnóstico humano, ao decreto humano, à vontade humana. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E tá aqui, eu tô viva, meu filho tá vivo, né? Graças a Deus sobrevivemos. Tentei muitas vezes fazer Gabrielzinho ter contato com a minha mãe, mas eu não quero que ele sofra o que eu sofri, né? E eu via ela tratar ele um pouco diferente. E para ele não crescer cheio de insegurança, cheio de trauma como eu cresci, eu tive uma conversa bem franca com a minha mãe e disse, a senhora escolheu essa vida e eu não vou deixar você fazer o que você fez com meu filho. Comigo, não vou deixar. Então, para não causar nenhuma dor, a senhora segue em paz com seu marido e com seu filho, e eu sigo em paz. E hoje a gente vive em paz. Só que eu não tenho mãe, como a vida inteira eu não tive. Só isso. Irmão, te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Aperta também no botão de compartilhar e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração, seja instrumento de Deus. No comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, porque eu estou compartilhando tudo por lá.
Irmãos, ouvindo ao testemunho da irmã Lorraine Costa, nós vemos que o nosso Deus, ele é poderosíssimo em realizar as suas obras. Existem pessoas que têm tudo para dar errado, têm tudo para não acontecer, mas Deus, ele faz com que o seu poder se manifeste na vida dessas pessoas e aquele que tinha tudo para dar errado passa a dar certo. Mas não é porque a pessoa é boa demais, é porque o poder de Deus se manifestou na vida dela. E a história dessa irmã nos leva a compreender que o nosso Deus, ele permanece sendo Deus. Aquele Deus que, quando nós lemos no Antigo Testamento os sinais e maravilhas que ele realizou, ele não mudou, irmãos. Ele permanece sendo o mesmo. Então não existe nada que seja difícil demais para esse Deus. Imagine uma mulher que passou 10 anos na esterilidade e quando ela gera e dá à luz, o seu filho nasce morto. E o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele faz com que aconteça ali uma manobra e essa criança, ela torna a respirar, ela começa a respirar, ela tem ali a sua vida restaurada. Então não existe nada impossível para esse Deus. Talvez o que você está vivendo parece ser grande demais, mas nada tira o sono de Deus, nada deixa Deus preocupado, nada é impossível para o nosso Senhor. Então, se está difícil demais para você, ponha nas mãos dele, porque tudo ele pode solucionar, tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Não existe nada que Deus não possa solucionar. E talvez a tua situação seja uma situação não tão grave como a da irmã, mas ponha também aos pés do Senhor, porque nada é impossível para Ele. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.